hora agora de falar sobre saúde mental no consultório ITN. Já começo perguntando se você se identifica com alguns desses sinais. Baixa autoestima, insegurança, ansiedade ou quem sabe até depressão. Será que a raiz desse problema não está em um relacionamento tóxico? Para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo mais uma vez por aqui nosso amigo psicólogo Luciano Edgley. Seja bem-vindo, querido, mais uma vez por aqui. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês, boa noite aos telespectadores. E a gente vai começar a nossa conversa, com o Luciano. Vocês podem mandar mensagem também pelo 982166238, relatando alguma experiência, enviando as dúvidas de vocês para Luciano responder, porque ele vai ficar um bom tempo, né, Felipe, com a gente. Isso. Agora, muitas pessoas acabam não identificando os sinais de um relacionamento tóxico, que pode ser amoroso, entre amigos ou até com algum familiar. O que é, Luciano, que caracteriza um relacionamento tóxico? Porque, principalmente as mulheres, geralmente são sempre vítimas, desse tipo de relacionamento. Bom, nós teríamos muitas possibilidades de falar sobre esse tema, muitas questões a serem ditas, mas vamos focar nos principais. Como você bem pontuou, amizade, relação familiar, relação amorosa, sempre são marcadas por maneiras como a gente se comporta com a outra pessoa. Nós, às vezes, somos tóxicos, mas sem querer. Uma resposta ríspida que a gente dá, um ciúme meio deslocado do tempo. Então, quando isso é excessivo, aí sim a gente parte para a toxicidade de verdade. Então, pessoas excessivamente ciumentas, pessoas que são sempre grosseiras, sem um motivo aparente, pessoas que gritam, que falam muito alto, pais com os filhos, filhos com os pais, qualquer coisa dessa natureza. E a gente nota que, de fato, as mulheres parecem ter uma predisposição a serem mais vítimas, porque a gente vai mexer aí com cultura, com machismo, com essa característica que o brasileiro ainda tem, de às vezes inferiorizar a mulher. E às vezes, pela própria educação que ela recebe, ela não consegue identificar que está sendo vítima de um relacionamento tóxico por parte do marido ou de outras pessoas da família. E deixa ela naturalmente numa situação muito submissa, O que é um perigo, aí vem a agressão, assédio, feminicídio, é um contexto sempre assim. Exatamente. Luciana, e um grande perigo que as pessoas que estão nessas situações, nessas relações tóxicas, podem correr é de tentar manter esse relacionamento e mudar a pessoa para ver se as coisas dão certo, Exatamente. E aí é onde mora o perigo, porque muitas vezes você não tem certeza de fato se aquilo que a pessoa está fazendo não é daquela maneira, Às vezes a gente também é ensinado que o marido chega do trabalho, chega nervoso com as coisas do dia a dia, ele vai ser um pouco mais grosseiro e é a obrigação da mulher que é mais sensível a aceitar. Então, essa história ainda hoje a gente escuta, entende? E aí fica aquela tentativa de tentar mudar o comportamento do outro, tentar fazer com que ele relaxe mais. E nisso você vai sendo vítima cada vez mais de um comportamento tóxico e chega um momento que você praticamente cega ou então acontecem coisas piores, como o Poli mencionou agora há pouco. Agora me veio uma dúvida, existe algum tipo de diagnóstico para essas pessoas que são tóxicas, e que sentem necessidade de provocar tristeza no outro, de humilhar e sempre se manter ali no controle da situação? Olha, a gente teria uma infinidade de possibilidades de psicopatologias, como a gente chama na área da saúde mental, que são doenças psicológicas, doenças emocionais, e isso aí precisaria, obviamente, da intervenção de um profissional. Na dúvida, é bacana que a pessoa que esteja se sentindo vítima converse com alguém mais instruído sobre isso, para que ela possa ter uma orientação adequada e, se preciso for, obviamente, fazer um diagnóstico mental sobre isso. E nosso assunto hoje por aqui é relacionamento tóxico. E a gente já conversou com o nosso psicólogo Luciano Edgley lá no primeiro bloco. Agora chegou a hora das perguntas de vocês. Mas antes de trazer as perguntas de vocês, eu queria saber... Vamos para a saída, Luciano? Como é que faz para sair, então, de um relacionamento tóxico? Olha, a gente teria uma sequência de passos, mas, obviamente, que eles seriam aplicáveis muito ao caso específico, Porque cada pessoa, obviamente, deve passar por uma situação específica. Mas, a partir do momento em que você identifica que está num relacionamento tóxico, então é tentar o apoio das pessoas, da família, dos amigos, para tentar se distanciar dessa pessoa. Sim. Porque é aquela velha questão, nem todo mundo consegue, quando é um companheiro, por exemplo, sair de perto. Então, tem que ter um apoio maior, se possível for, inclusive, se necessário for, procurar até um apoio legal. E chegou mensagem no nosso WhatsApp sobre isso, vamos conferir aqui. A primeira é um relato da nossa telespectadora Amanda, aqui de Campina Grande, sobre relacionamento tóxico. Sofri abuso psicológico e estou com sentimentos diversos. É normal continuar sentindo desejo pela pessoa e ser tomado por uns sentimentos de raiva de si mesma, por gostar mesmo diante do abuso e a violência? Esse é um dos aspectos mais importantes, sabe? Porque o sentimento que você tem pela pessoa, do desejo, ele perpassa por outras áreas, digamos assim, da emoção humana.
Então, a gente vive um desejo e muitas vezes se sente culpado porque não consegue deixar de sentir esse desejo por aquela pessoa. Tem gente que continua ainda amando aquela pessoa, mesmo sendo maltratada, né? Então, infelizmente, para esses casos, a pessoa tende a sofrer mais um pouco, como ela mesma relatou, mas aconselho, se possível para ela for, procurar apoio psicológico ou aconselhamento de alguém que seja capacitado nessa área. Olha, a gente recebeu aqui mais uma. Aqui é Edilson de Massaranduba. Na minha opinião, é preciso fazer uma campanha nacional urgente. Muitas pessoas estão com doenças mentais e não conseguem a ajuda do setor público. Já outros nem sabem que estão doentes mentalmente. A sociedade vai pagar caro por demorar a agir. Verdade, né, Luciana? É importante essa mobilização nacional mesmo, para que as pessoas saibam que aquilo não está certo. Exato. E além dessa questão, que aí perpassa por uma campanha, como ele mesmo falou, da identificação dos principais pontos em relação à psicopatologia, eu deixo um conselho para os pais, para as pessoas que têm crianças por perto. Eu acho que o segredo para muitas dessas características tóxicas das relações está nesses primeiros momentos. Não permitir que a criança, por brincadeira, faça alguma coisa tóxica com alguém, seja ela adulto ou um outro coleguinha, e de repente passar por cima disso. Então é necessário que os pais, a partir desse momento, tomem mais cuidado com isso. A criança aprende pelo exemplo, não é pelo discurso. Saúde mental vem de berço, aí para fechar o nosso pensamento. E com pensamento. as informações certas, a gente também segue o caminho certo. Muito bom. Obrigada, Luciano, mais uma vez, viu? Obrigado a vocês. Até a próxima. Até.